Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Roberto, com toda essa tecnologia, inteligência artificial cada vez mais progressista, vamos dizer assim, mais adiantada, isso nos leva a pensar, talvez, que aquela figura do médico que examina o paciente, põe a mão e tudo tal, conversa, sente o que o doente está precisando, está sentindo. Essa inteligência artificial pode acabar com essa figura? É muito rica a sua pergunta. Tem um colega, um dos melhores cardiologistas do mundo, o Eric Topol, ele escreveu um livro, eu recomendo a todos os médicos, Deep Medicine. E a capa do livro, ele fala que a inteligência artificial vai permitir que os médicos tenham mais tempo para os seus pacientes. Eu estou com 35, 36 anos de formado, eu posso falar com toda tranquilidade que os médicos vocacionados, eles desenvolvem uma sensibilidade e está num campo sensorial muito complexo, ele desenvolve uma sensibilidade muito especial e essa sensibilidade, ao longo do tempo, ela pode ser ofuscada pela burocracia. Então, hoje nos Estados Unidos, o tempo que um médico gasta com a burocracia chega a 60% do tempo dele. O que a gente está observando, e esse livro do Eric Topol mostra, que a inteligência artificial livra o médico de tarefas desnecessárias e permite, por exemplo, tem um capítulo que é a liberdade do teclado. Hoje, nesses sistemas avançados, e eu já rodo uns sistemas assim, nós não usamos teclado. A consulta do médico com o paciente não precisa de mesa. Não tem interface entre eles. É uma conversa olho no olho para ter a linguagem corporal, para ter a transmissão de alma, Isso é bacana, hein? credibilidade. É. Por quê? O sistema já existe, eu te mostro funcionando. Eu podia ter trazido aqui no bolso. O robô escuta a conversa, joga para o computador, classifica nos campos de história, anamnese, exame físico, laboratório, classifica tudo e ainda dá lembretes para os médicos no sistema de suporte à decisão. Nós já temos isso rodando. O que No permite que, Brasil tem isso. no Brasil, nós rodamos isso em vários centros. Nós fazemos 7 milhões de consultas por ano na rede de telemedicina. E o médico pode ficar olhando e atento ao paciente. Tirar o teclado, só de tirar o teclado, geralmente, os nossos professores de medicina, eles já diziam, o paciente te conta o diagnóstico. E o médico pode prestar atenção. E isso está no campo que o Jung desenvolveu muito, que é do subconsciente coletivo. Sim. Há uma riqueza muito grande desse estudo na neurociência. Então, a inteligência artificial empodera o médico para não se ocupar com coisas que não precisa. Ele não precisa interpretar um eletrocardiograma, não precisa interpretar um exame de sangue, ela já entrega tudo pronto para ele. Ele vai usar só essa percepção subconsciente para que ele entenda com receptores que não está na retina, não está no olho, não está no ouvido, a comunicação do paciente. O paciente vai contar para ele. E o outro lado também é verdadeiro. O paciente, você sabe disso, todo mundo que já foi no médico sabe disso, o paciente, ao olhar para o médico, ele vai ter o efeito terapêutico do médico e não da medicina. Existe efeito terapêutico do médico. Ele já vai começar a se beneficiar, porque se ele acreditar, paciente, que aquele médico está dedicando tudo para resolver o problema dele, paciente, ele está ali para resolver o problema do paciente. Se ele acreditar nisso, esse já é o princípio da cura. Tem um colega, o Bruce Limpton, ele escreveu um livro que eu recomendo para todos que estão ouvindo, que é A Biologia da Crença. Na biologia da crença, ele descreve como pesquisador como que nós criamos neuropeptídeos a partir da crença que, que aquela situação é favorável. A crença é religiosa, vamos dizer assim. Não é religiosa, ela não tem rito. Não tem rito. É a crença otimista. Sim. Eu, se sou pessimista, estou deprimido, não fui bem tocado pelo sensor daquele médico, não acredito no médico, não acredito na minha cura, eu crio um neuropeptídeo que inibe o meu sistema imunológico. E o Bruce Limpton escreve isso no livro Biologia da Crença.
Então, eu estou vivendo isso. Hoje eu sou médico. Me perguntaram isso ontem. Eu fiz uma palestra num hospital muito grande e uma médica que foi minha professora me perguntou isso ontem. Você hoje é mais feliz ou menos feliz com a inteligência artificial? Eu sou muito mais feliz, eu sou mais livre. Então, os médicos, eles vão se libertar do teclado e eles vão ter apoio de informação, de tecnologia e gente para ajudar no diagnóstico. E o que ele vai ser ali? Ele vai ter que ser, uma coisa que o Jung fala, domine todas as técnicas, conheça toda a tecnologia, como a gente está falando agora, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é do Jung. Agora, ele não imaginava que a gente ia chegar, isso, né? seja apenas outra alma humana. A complexidade da burocracia não permite a muitos médicos ser só outra alma humana. Eu acho que agora, em todos os aspectos, os profissionais de saúde vão conseguir uma remuneração melhor, porque ele vai ser mais eficiente. Então, ele vai poder se preocupar só com o paciente. E eu convivo com os médicos e a gente vive que o indivíduo, quando ele vai para a faculdade de medicina, ele já passa ali por uma catequização ao longo do curso que ele vive a dor do paciente. O médico sofre quando ele não consegue resolver o problema do paciente. E pode olhar, os médicos que você conhece, Uberlândia é uma cidade bem privilegiada, você repara para você ver como que os médicos querem viver o problema do paciente. Ele não quer saber do problema estrutural do hospital ou do sistema de saúde. O médico sofre e ele briga pelo paciente. Agora, ali é ele e o paciente, né? Ele e o paciente. Então, quando o sistema de saúde começa a tirar dele essa oportunidade que os nossos ancestrais tinham, só que agora vem um médico mais empoderado. Ele tem capacidade de fazer diagnóstico absurdo, diagnóstico molecular. Então, esse médico vem empoderado e com liberdade. E o que eu acho fenomenal, eu tenho observado demais isso, esse touch que está no livro Deep Medicine, do Eric Topol. Está escrito lá, é uma percepção baseada em dados. Então, o número de horas, o sistema de saúde americano, que mede tudo, a consulta médica já tinha chegado no nível de durar 7 minutos. 7 minutos. Agora, você pode dedicar tempo e já há sistemas automatizados que fazem a consulta. E já entrega tudo mastigado para o médico. Nós vamos chegar nesse ponto. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Bom, como é que funciona a estimulação cerebral profunda, que é a DBS, e quais são os benefícios e riscos associados a essa terapia? Eu queria perguntar, o que é essa estimulação cerebral profunda? Então, é o seguinte, você tem vários tipos de cirurgia para Parkinson. Você tem cirurgias que são ablativas, que você corta alguma coisa. Você tem cirurgias que são estimulativas. Então, veja, as ablativas são antigas. Já na década de 50 você tinha cirurgias. O problema... Prolopa. Bem É o antes primeiro do Prolopa. remédio. 1968, o Prolopa tem exatamente 1 ano de vida a mais do que eu. Ele surgiu em 68, Coetzee e outros que É muito colocaram. recente, então. E continua sendo o pilar do tratamento. Uma medicação de 57 anos continua sendo o pilar do tratamento. Mas voltando para a questão da cirurgia, veja, você tinha cirurgias desde a década de 50. Elas caíram em desuso porque, veja, a técnica, eu não tinha tomografia.
Não é que eu não tinha uma ressonância, eu não Eu tinha não- tomografia na década de 50. Se você lembrar, a tomografia da década de 70, a Sim. ressonância também. Então, a cirurgia, você tinha casos bons, mas casos muito ruins. O problema da cirurgia ablativa é que ela é definitiva. O que é cirurgia ablativa? Imagina o seguinte, essa área eu acho que está causando o mal do paciente. Eu vou e No apendicite, cérebro, um abre o apendicite. cérebro. Eu vou e corto aquele apêndice, ele não faz falta para a gente em nada, joga aquele apêndice fora, está resolvido o problema do apendicite. No cérebro tem algumas áreas que estão funcionando mal. Se eu corto a área que está fazendo o cérebro funcionar mal, eu posso melhorar a doença. Só que no cérebro tudo é muito próximo. Se eu cortei a área um pouquinho errada, eu não tenho como voltar ao que era antes. Então, as cirurgias ablativas caíram em desuso a partir da década de 60. A partir do momento que surgiu a levodopa Por como conta do risco, né? ficou muito melhor usar esse remédio do que isso. Aí, na década de 90, chegaram as cirurgias estimulativas. Então, aquele núcleo cerebral, ele está funcionando de forma errada. Eu coloco um eletrodo naquela região e passo a fazer uma estimulação ali. Aí, ou eu silencio É o aquele... eletrochoque. Não. Não. Vamos comparar com marca-passo. Marca-passo. É uma coisa mais, Excelente. mais palatável, que o eletrochoque é. Então, eu coloco, vamos dizer que o núcleo é esse. Eu coloco o eletrodo aqui, eu não cortei nada. Eu só coloquei um eletrodo, ele faz um estímulo. Ele silencia ou ele estimula a área que eu quero. Com isso, você tem uma melhora estrondosa em vários sintomas. Então, eu brinco que você não deve perguntar para que serve a cirurgia. Você deve perguntar para que ela não serve. Então, ela serve muito bem para tremor. Para tremor, ela é fantástica. Ela serve muito bem para rigidez e lentidão. Para que ela não serve? Sintomas fonoaudiológicos. Então, uma voz miúda, salivação, sintomas autonômicos, não, ela não serve nada. Ela não serve para equilíbrio. Se o paciente já está naquela... Se você lembrar no começo, eu falei que o quarto sinal era uma alteração de equilíbrio. Se o paciente está com alteração de equilíbrio, ele não serve nada para isso. E não serve para apraxias, que é esse congelamento de marcha que eu e o Laura estavam conversando antes. Então, para os outros sintomas do Parkinson, ela serve muito bem. Só que tem como você saber se o paciente vai ou não ter resposta. Então, vamos colocar uma escala. O PDRS, MDS, vamos colocar uma escala qualquer, vou dar valores só para a gente tentar entender. Sim. Imagina que nós três que não temos a doença, nós estamos 10 em 10 nessa escala. Ou seja, nós não temos sinal ou sintoma nenhum dessa doença. Você pega um paciente que está 3 na escala, então ele está bem afetado. Você coloca esse paciente sem a medicação, sem usar nenhum remédio, ele está 3 na escala. Você manda o paciente para fora de sua sala, pede para ele tomar as medicações que ele toma e pede para ele entrar de volta. Se ele aumentar 33%, ou seja, se ele passar de 3 para 4,4, esse paciente é possível que ele tenha uma melhora razoável com a cirurgia. Quanto mais você melhora, de 3, se eu passei para 6, você espera que o paciente melhore muito. Quanto maior for a melhora relacionada com a medicação, melhor vai ser o resultado dessa cirurgia. O Parkinson, de alguma forma, ele afeta a memória da pessoa? Pode afetar, mas é um acometimento tardio. Não é uma coisa que a gente vê no início da doença. A demência relacionada à doença de Parkinson, que é uma coisa bem descrita, ou existe uma doença que ela é prima irmã do Parkinson, que é a demência por Corpúsculo-Levy, são doenças diferentes do Alzheimer, inclusive assim, a manifestação principal não é nem tanta memória, é mais a capacidade de executar uma tarefa mais complexa, mas assim, a demência de um paciente que começou o Parkinson em geral é 15 anos depois, por aí, não é uma coisa que acomete ali nos primeiros 5 anos de doença, não. Já essa outra situação, que é a demência por Corpúsculo-Levy, ela já pode ter um acometimento cognitivo precoce. Só falando das cirurgias, então assim, muitas vezes pessoas ainda se assustam quando a gente fala em cirurgia de doença de Parkinson, que realmente, mexer na cabeça não é uma coisa agradável. Deixa a gente tranquilo, definitivamente. E realmente, a cirurgia ablativa ou destrutiva lá naquela região, não é uma coisa que é legal você expor para o paciente. Agora, a neuroestimulação, a pessoa tem que pensar como se fosse um marca-passo. Marca-passo estimula o coração a bater direito,
o eletrodo lá no cérebro faz a pessoa funcionar direito o movimento e voltar às suas atividades. E tudo deu errado, você tira. Não ficou uma lesão. Você entendeu? Assim, o risco de você ter alguma coisa importante é muito, muito pequeno. Então, obrigado. Eu acho uma coisa interessante. Agora, recentemente, o ano passado, foi aprovado uma cirurgia por ultrassom, né, Laura? Não é bem uma cirurgia, porque basicamente você foca o ultrassom numa área específica do cérebro. Ela vale muito mais para tremor, quando o tremor é muito incapacitante. E a grande vantagem é que não tem anestesia, não tem nada. Basicamente, você faz um ultrassom focado. Ela está chegando no Brasil agora, lá fora ela já foi aprovado. Já chegou no Einstein, né? Chegou. Então, assim, é algo muito interessante, mas que tem uma indicação precisa na doença. A gente... quando eu passava, vindo nesse caminho aqui, eu vi um carro colocando assim, fazendo propaganda, um elixir para tudo. Sim, eu adoraria que tivesse esse remédio para tudo. Ou a cirurgia para tudo. Ou a cirurgia para tudo. Não é assim. Para um punhado de coisa. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. O autismo ele tem graus. Sim. Não vou dizer de gravidade, de característica, né? E aparenta mais, tem mais dificuldades, tudo tal. Tem os níveis de suporte, né? Então, tem o nível 1, que tem as suas dificuldades, e hoje, pela classe médica, alguns que não são, às vezes, especialistas em autismo, acaba desqualificando ali aquele nível 1, porque geralmente ele se comunica bem, ele vai para a vida, né? O que é o vai para a vida? Ele consegue formar, especializar, virar um doutor, né? Igual tá fazendo o Weber, fazendo doutorado, tem filhos, casa, mas tem toda uma dificuldade ali para conseguir tudo isso. E aí o nível 2 tem um pouco mais de dificuldade, impacta um pouco mais na comunicação social, geralmente. E o 3, ele pode chegar a não ser verbal, né? Um autista não verbal. Mas não é só essa característica, várias outras, mas os graus de dificuldade que a pessoa vai tendo, né? Escalonando. Tem uma questão aí, Orley, que ela é também política. Eu pensando aqui do ponto de vista da sociologia ou da política, quando o DSM, que é o manual da Associação de Psiquiatria Americana, definiu os níveis, foi para tentar, lá em 2013, tentar unificar toda uma nomenclatura sobre o autismo que era muito ampla. Então, você tinha lá síndrome de Asperger, por exemplo, que hoje é chamada de nível 1 de suporte. Então, você tinha várias denominações que convergiram todas para o conceito de transtorno do espectro do autismo, TEA, como a gente fala. Mas dentro da comunidade autista, dentro hoje da comunidade dos pesquisadores autistas, há uma preocupação em relativizar a classificação de níveis 1, 2 e 3 de suporte por uma questão muito prática. Por exemplo, hoje no Brasil existe toda uma mobilização para que
os chamados autistas de nível 1 não sejam beneficiados pela legislação de proteção às pessoas com deficiência. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que estabelece, né, que não é nessa lei que se estabelece o autismo como deficiência, mas a Lei Brasileira de Inclusão define, do meu ponto de vista, duas questões fundamentais. Uma é a acessibilidade e a outra é a demonstração da necessidade do benefício da acessibilidade. Sim. Então, quando você vê diante de políticas públicas que não têm condições de atender a todos, e ao mesmo tempo você tem legislações de inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho. É uma vaga especial. As vagas específicas, né? Então, quando você tem uma legislação includente e a falta de política pública, e o argumento é sempre escorado na falta de verba ou na falta de gente qualificada, o resultado como é que é aquele ditado antigo? Casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou seja, então uma forma hoje de tentar resolver, de superar a política pública em confronto com a legislação de inclusão é tentar desqualificar os autistas nível 1. É verbal? Estudou? Tem família? Tem emprego? Então esse não precisa de nenhum tipo de benefício. Então, para tentar contornar isso, a comunidade autista hoje prefere dizer duas coisas. Primeiro, somos autistas, não importa o nível. E a segunda coisa, está demonstrado tecnicamente que um autista nível 1, dependendo da situação, ele pode ir ao nível 2. Vou te dar um exemplo meu. Outro dia, um dos meus cachorros fugiu. Meu filho deixou o portão aberto, o cachorro saiu. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sentado na minha cama, eu acho que por cerca de 1 hora, mais ou menos, sem saber o que fazer. Essa minha postura Mas de buscando alguma solução? Nenhuma. Eu não conseguia pensar. Nessa situação, sentado na cama por mais de 1 hora, sem conseguir pensar numa solução, eu estava no nível 2. Então, dependendo da circunstância, a gente muda de nível. E o 1 pode chegar ao 3 também. O 1 pode chegar ao 3? Sim. O 3, como é que é? Às vezes, ficar não verbal, dependendo da crise, ele pode destruir a casa, vamos dizer assim, né? Quebrar coisas, ou ficar desligado, né? Que a gente chama de shutdown. Desliga, e aí até se organizar o organismo e entendendo que não está em risco, ele vai voltando. Ele mesmo, assim, por conta própria, ou não? Às vezes sozinho não consegue. Não. O coração é frequentemente associado ao amor. Né? O amor que a gente sente por uma pessoa, por um familiar, por um amigo, essa coisa toda. As emoções nossas podem influenciar a capacidade de amar? Olha, é uma pergunta muito profunda, muito filosófica. Né? Mas assim. Mas eu sei que você estuda muito essas coisas que giram. Eu acho coração. Que
situações. Até amar, né? Amor é uma coisa curiosa, né? O amor, a definição de amor, a gente precisa entender o que é amor, né? A definição de amor vem do grego. Vem do grego que a palavra mor, em grego, significa morte. E o a antes de uma palavra é oposto. Então, amor vem para o latim amore, que significa o quê? Vida. Então, o oposto de morte, o que é? Vida. Então, amor, por definição, é vida, é sinônimo de vida. Portanto, não tem sentido de vida, não vive quem não ama. Então, é muito interessante, filosoficamente é isso. E amor é uma competência e uma disposição, né, de amar. Tem pessoas que são grandiosas, aquelas pessoas que... Tem pessoas que não gerem essa capacidade. Então, é o que você falou muito bem, que a capacidade de você dedicar, de se dispor à disposição, é um bem maravilhoso. E faz bem para si próprio. Quando você promove o bem, você o coração funciona melhor. Funciona muito melhor. Então, e a gente precisa experimentar essa situação de doação, né? Que na vida, né, a gente... quanto mais você faz o bem, melhor você fica. E você disse que as emoções no coração ela tem um efeito muito importante, fisicamente, né? Durante uma emoção negativa, a maioria por emoção negativa, você pode promover uma síndrome no coração, chamada síndrome hiperadrenérgica, que pode desencadear uma situação que mimetiza o infarto do miocárdio. Mimetiza. Você faz o eletrocardiograma igualzinho infarto, e essa pessoa tem que ir para cateterismo, porque não tem outra opção de você fazer gigante. E às vezes... Parece um infarto, mas não é. Parece infarto, mas não é. É por causa de um excesso de adrenalina que tem nesse coração. E nessa situação, chega a ser 30 vezes maior do que quando o cara infarta. Porque quando o cara infarta, tem uma descarga adrenérgica muito grande. Na síndrome do coração partido, que é a situação que a gente está discutindo, a dosagem de adrenalina chega a ser 30 vezes maior. E o coração, ele readapta, por causa do estresse é tão grande, ele como cria uma sensibilidade maior para preservar aquilo, ele deixa de contrair, para preservar da agressividade que é uma defesa. Né? Uma defesa, ele para de contrair. Ele fica parecendo uma botija. Então as coronárias são normais e esse ventrículo não desfaz. Ele não contrai, ele forma aquela forma de botija. Em japonês chama takotsubo, uma gaiola de pegar polvo. Né? Parece uma moringa mesmo. E a grande maioria dessas situações regride, mas outras pessoas ficam com sequela dessa situação. E ele pode levar a óbito. Pode levar a óbito. Pode levar a óbito, seguramente. Tem um psicanalista muito famoso, o Léo Freiman. Eu gosto de Gosto muito dele, sigo. Ele tem uma frase que para mim é tudo. Ele fala que não conhece nenhum grande executivo de sucesso, nenhuma pessoa que estourou na vida, tudo, tal, que não tenha tido uma mãe chata. Exatamente. Ele fala, a gente tem até cuidado em falar na questão da mãe chata, porque parece que tudo é em cima da mãe, né? Na verdade, são pais. A mãe é uma figura. É uma figura. Então, eu às vezes me paro e falo assim, eu estou falando mãe, mas ouçam pais. Porque isso também é função do pai, né? Ser chato. É que a mãe, ela é muito mais ligada, assim, né? Quer saber onde o filho tá, com quem está, onde tá. Então, eu lembro muito bem do minha mãe é enjoada demais, pai. Ela fica me ligando, quer saber do meu filho, mas é sua mãe. Gilson, você já escutou falar do filho do puto? Não. O puto existe? Existe, mas ninguém fala dele, não. Desculpa usar essa expressão. Não, é o filho do puto. Tudo que acontece de errado é culpa. Alguém fala assim, mas cadê a mãe desse menino? Quando o menino funciona errado... Cadê a filha da coisa? Né? Cadê a mãe? E a culpa é da mãe. Mas é da omissão. A mãe acaba tendo que comparecer e fazer alguma coisa porque houve uma omissão do puto. Vou chamar de puto. Né? Do puto. Faltou o puto. Olha, então, mas eu me lembro bem, meu filho é hoje médico e tal, pessoa responsável, né, e tudo, e eu me lembro que ele estava, acho que fazendo cursinho na época, e acabou que minha mulher vai atrás, ela que vai, não, o Wes até agora não chegou, e não sei o quê, parece que eu ouvi falar que ele tá jogando sinuca em tal lugar, tinha um negócio de sinuca ali perto do UTC. Peguei meu carro, 1h da manhã, cheguei lá, só olhei. Ó, bora, agora.
Veio, entrou, caladinho. Então, isso precisa fazer, gente. Precisa. Você precisa entender com quem que ele tá 1h da manhã, não pode largar esse menino. Eu ia pro hospital atender um chamado de cortar, 3h da manhã, passava na porta da Poazan, cheio de menininha de 15 anos, 14 anos, lá na porta, eu falava assim, aí eu perguntava, cadê o pai desse povo? Cadê a mãe desse povo? Não. Depois acontece as coisas, ninguém sabe de nada. Passa lá 6h da manhã que tá todo mundo lá, Pois é. tomando a saideira. Então, mas os pais têm medo de frustrar os filhos É. e falar, não pode isso, não pode aquilo, isso você não vai fazer. Eu lembro uma coisa que quando eu pedia para fazer alguma coisa que meus pais achavam que eu não podia fazer, eu falava, mas o filho do outro fez. Meu pai falava, mas eu não sou pai do... Você não é filho do outro, né? Ele não é meu filho. E eu usava isso com os meus filhos. Isso você não vai fazer porque você é meu filho. Então, transportando isso para o uso de tela, né? É a mesma coisa, né? Então, o nosso problema hoje não é buscar o menino lá com um amigo 1h da manhã. É porque isso é uma outra coisa, Marcelo, que eu faço. Entrar no quarto, tirar o celular. Não deixar nem 2h da manhã, o menino tá tá lá conversando com alguém que você não sabe quem e aí que é. vem o controle que tem que ter de aplicativo para controlar o uso. Você sabia que os adolescentes hoje usam uma tela de 7 a 9 horas por dia, fora a escola? Sim. E cada hora a mais que ele usa, fora daquilo preconizado, é 15 a 30 minutos menos de sono por dia. Olha o que acontece com essa criança, esse adolescente. Ah, mas meu filho, eu não dou conta dele mais. Mas por quê? O Léo Freiman fala muito, a personalidade dele só vai formar depois de 23 anos. Então, até lá, você é o responsável. Ele está dentro da sua casa. Sim. Né? É isso. Você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sua audiência. Até a próxima.